Prezados policiais, bombeiros militares, policiais civis, penais, servidores públicos de um modo geral. Quero falar um pouco hoje do momento das tratativas que ainda estão nos bastidores dos trabalhos das comissões aqui na Câmara com relação à nova legislação eleitoral. Eu considero que nós precisamos ficar muito atentos, porque ela está trazendo prejuízo ao conjunto dos servidores. Está impondo uma quarentena de 6 meses para que todos tenham que deixar o serviço público e entrar numa quarentena de 6 meses para poder se candidatar. E, assim como já acontece com os militares, que se for eleito, ele passa para reserva, está impondo a todos os demais servidores públicos que também sejam aposentados, eles têm que dar baixa do serviço público. Policiais civis, policiais federais, qualquer um servidor público que queira candidatar, pelo texto apresentado hoje, ele terá que, de um lado, agregar ao serviço ou no serviço com 6 meses de antecedência e, se eleito, passar para a inatividade. Eu considero isso, além de uma agressão, um desrespeito, uma segregação. Por que os servidores públicos não podem ter o direito, ou não deverão ter o direito, de participar da política? As decisões de estados no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, são tomadas pela política, na sua organização partidária, na sua representação formal. E por que vamos admitir fazer essa segregação? Isso não é só um desrespeito, isso é um atentado contra os direitos, a dignidade dessas pessoas que se dedicam, fazem opção pelo serviço público e que, para participar da política, terão, portanto, esse prejuízo em relação aos demais. E, da minha parte, estou aqui já pronto, trabalhando para evitar que isso ocorra. Mas é preciso mobilizar, é preciso que todos tomem conhecimento para que nós possamos enfrentar esta ameaça contra os nossos direitos no plenário da Câmara. Portanto, temos que mobilizar todos. Outro ponto que está sendo discutido e entra em discussão agora à noite, inclusive, na comissão especial, é a mudança do sistema de votação, do sistema eleitoral, para uma tese de admitir o chamado voto distritão, né? Que é aquela proposta em que se elege aquele candidato que tiver maior número de votos, independentemente do quociente eleitoral, né? Você sai do modelo de votação proporcional, de eleição proporcional, para uma eleição majoritária, onde não se respeitam os partidos. Eu, pessoalmente, considero isso também muito ruim. É ruim para a política, mas é muito pior para aqueles segmentos que precisam estar representados no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Porque quem faz política, faz representação de um segmento, ele não vai encontrar esse volume de votos no distrito. Eu diria que poderia ser bom para mim, na próxima eleição, caso eu venha candidatar. Mas eu não vejo que é bom para a nossa classe, por exemplo. Não é bom para nenhum segmento que precisa de estar representado e que está espalhado no estado todo. Então nós não temos, pelo menos na minha compreensão, nós não temos condições de eleger uma representatividade num distrito. E o que está proposto no projeto é que a próxima eleição seria o sistema distritão, e já em 2026 seria o chamado distrital misto. Acho que precisamos de debater muito isso, a política está muito desgastada, e com razão que as pessoas desacreditam, mas o processo vai continuar, né? Aconteça o que acontecer, o processo de representação política vai continuar. E um modelo vai estar em vigência. Então eu diria que eu prefiro, e acho que é muito melhor para a representação de classe, o modelo atual da votação e da eleição proporcional. Tem muito espaço para fazer ajuste. Nós podemos diminuir o número de candidatos por partido, nós podemos aumentar o número de estados para que
os partidos tenham representação, tenham deputados eleitos, para garantir uma representação formal na Câmara, nas assembleias, mas entendo que o voto, a eleição no modelo do distritão, não ajuda e não permite a representação da nossa classe. E por fim, também nos preocupa a desconstrução que o texto está fazendo com relação ao voto em trânsito. Nós construímos uma legislação que eu considero muito boa, que aprovamos em 2015, já com regras bem claras do voto em trânsito. E o texto está admitindo que nós possamos votar em trânsito, mas transferindo para o TSE a regulamentação. Eu acho isso perigoso e um retrocesso desnecessário. Portanto, são alguns dos pontos que nós já identificamos no texto, que só foi disponibilizado hoje, para que nós possamos trabalhar, e faço esse apelo, faço esse chamamento, para que nós possamos ficar bem atentos, todos nós enquanto classe, enquanto cidadãos, ficar atento a essas alterações que são propostas, porque pode ser de imediato uma medida aparentemente boa, mas na minha avaliação esses 3 pontos pelo menos não nos ajudam, não ajudam na representação e não valoriza, pelo contrário, desvaloriza a classe dos servidores públicos, dos militares.